Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, agora hoje vamos estar apresentando a nossa primeira aula da Lei 10.990 de 1997, do onde se trata do Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Ou seja, essa é a nossa, digamos que, Bíblia do Brigadiano, né? Onde vamos encontrar nossos deveres, nossas obrigações, nossos direitos e nossas prerrogativas. Beleza, pessoal? E como é o que eu disse agora, né? Onde vai encontrar nossos deveres, obrigações, direitos e prerrogativas, já vai dizer diretamente no nosso artigo 1, onde daqui a pouco iremos citá-lo, tá bom? Então, hoje aprenderemos a começar a estudar a respeito da Lei Complementar 10.990 de 1997, que instituiu o Estatuto dos Servidores Militares do Rio Grande do Sul. É servido tanto para a Brigada Militar quanto para o Corpo de Bombeiros, tá bom? Uma lei muito importante, não apenas para o concurso, mas também para a vida, né, e para o dia a dia do servidor militar estadual. Bom, então, vamos ao que interessa, pessoal. Vamos aos estudos. Vamos lá? Então, vamos deixar bem claro, tá bom? A Lei 10.990, né, ela é um pouco extensa, porém, as aulas às quais vamos estar apresentando sobre esta devida lei, vamos estar pegando apenas os pontos mais importantes. Então, lembrando, amiguinho, vai ter situações em que você vai ver, tipo, a gente vai estar estudando o artigo 1, 2, 3, 4, e vai pular lá para o 12. Depois 12, 13, 16, 22. Isso não está errado, pois a gente está estudando os pontos que tem maior probabilidade em cair na nossa prova. Claro, né, pessoal? A gente não vai gastar nossa munição no que não vai cair. Então vamos só realmente pegar firme naquilo que vai ser cobrado e que pode ter grande chance de ser cobrado em nosso certame. Beleza, pessoal? Então, voltando ao nosso raciocínio, vamos falar do artigo 1, né? O artigo 1 fala o quê? Que o Estatuto dos Servidores Militares da Brigada Militar, a 10 de 1997, é um estatuto que regula o quê? A situação das obrigações, dos deveres, dos direitos e das prerrogativas dos servidores militares do Estado. Lembre-se disso, deixei até em negrito. Se regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos servidores militares. Ou seja, para nós, servidores militares do Estado, seja da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros, isso aqui é a Bíblia do brigadiano, é a Bíblia do corpo do bombeiro militar, tá bom? É ali que a gente vai saber tudo sobre os nossos direitos e os nossos deveres. É isso que ele está querendo dizer. Eu deixei uma explicação mais abaixo aqui, né? Dizendo que os servidores militares, bom pessoal, para quem ainda nunca foi do exército, nunca serviu, tá? Os servidores militares são agentes públicos que exercem funções específicas, voltadas principalmente para a defesa, seja nacional e para a segurança pública. Nacional, defesa nacional. Quem faz a defesa nacional? São as Forças Armadas, né, pessoal? Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira, né? Está contida ali no artigo 142 da nossa Constituição Federal. E também para os agentes de segurança pública, que está ali no nosso rol do artigo 144 da Constituição Federal, que são quem? As polícias, os corpos de bombeiros, as guardas municipais, entre outros. Beleza? Então, os militares são agentes públicos que exercem funções específicas voltadas para a defesa nacional e a segurança pública. Mas a parte da segurança pública é específica somente para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, porque eles são os únicos servidores públicos militares estaduais. Os outros da segurança pública não são militares, são apenas agentes civis, tá bom? O regime ao qual esses agentes públicos se submetem, ele é diferente daquele que se submete aos agentes civis. Acabamos de dizer agora. Por quê? Porque os servidores militares são regidos por estatuto próprio. Temos ali o nosso próprio tribunal militar, diferente dos civis. Ali temos a esfera civil e a esfera militar. Uma coisa é diferente da outra. Beleza? Os militares da União são compostos por quem? Pelas Forças Armadas, e são elas a Marinha, o Exército e a Força Aérea.
Já na esfera estadual, temos as forças de segurança pública. Nós, policiais militares e os corpos de bombeiros militares, eles não são das Forças Armadas, eles são agentes de segurança pública, instituídos como militares do Estado, beleza? Cada uma dessas categorias, os militares da União e dos Estados, estão sujeitos às leis específicas que tratam da sua relação com o Estado e os seus direitos e deveres, beleza? Tudo contido, cada um em sua legislação específica, beleza? O regime dos militares do Rio Grande do Sul é o que vamos estudar ao longo do nosso curso, tá bom? Mas desde já é bom deixar bem claro, tá? É interessante que você saiba que todo regime militar, tá, é marcado principalmente pelos princípios de quê? As duas bases principais do militarismo, a hierarquia e a disciplina, beleza? Então, o Estatuto dos Militares do Estado do Rio Grande do Sul estabelece claramente que os policiais são membros da Brigada Militar, né? Eu sou carioca, eu achava que a Brigada Militar, na verdade, seria o Corpo de Bombeiros, mas não. A Polícia Militar é chamada assim aqui, tem a nomenclatura diferente. Nós somos a polícia, a única polícia militar do Brasil que possui uma nomenclatura diferente das outras. Diferente da de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro, sabe lá quais outras for. Todas elas vai ser PM. Aqui não, aqui é Brigada Militar. É BM, né? Mas somos, né, considerados policiais militares, tá bom? E estabelece ainda qual a missão fundamental da Brigada Militar. Vamos falar da missão fundamental da Brigada Militar, que está constituída no nosso artigo 2 da 10.990, que diz o quê? A Brigada Militar é instituída para a preservação da ordem pública no Estado. O que é preservação da ordem pública? A preservação da ordem pública é você prevenir que aconteça alguma coisa. Nós, policiais militares, não somos uma força de aniquilação pronta para uma guerra, assim como as Forças Armadas. Somos uma força de prevenção. A gente vai atuar nas ruas para que possa prevenir a criminalidade. Caso venha precisar combater, nós vamos combater. Mas a nossa base principal, a ideia central do legado da polícia é fazer a preservação da ordem pública no Estado, tá bom? E também, no nosso artigo 2 fala que a Polícia Militar, não somente a polícia, mas também o Corpo de Bombeiros, são forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro. Pessoal, guarde isso. Por que força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro? Caso venha o Brasil, né, entrar em uma eventual guerra e o nosso contingente das Forças Armadas cair, nós faremos a base de substituição do Exército. O contingente caiu, né, da ativa, chamaram os reservistas, também não deu muito certo. Quem vai combater agora? A polícia, né? Não vamos deixar, né, o Brasil se entregar fácil. Então, quem vai fazer ali, né, a bola da vez como reserva do Exército Brasileiro? A polícia militar. Enquanto o exército estiver combatendo em guerra, nós ainda vamos estar fazendo a prevenção da ordem pública. Mas em caso de o exército, repito, precisar convocar os policiais militares para um evento, para substituí-los por conta do exército estar com pendência, né? Nós vamos ter que abraçar. Então, por isso, nós somos força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, beleza? E é uma instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina, pessoal, não esqueça, são as bases institucionais do militarismo. Se é a base institucional do militarismo, também são as bases institucionais da Brigada Militar. Por isso que ela é uma instituição permanente e regular. Ela nunca vai acabar e ela sempre será regular, sempre será organizada, porque temos hierarquia, né? Então, quem é a autoridade suprema da Brigada Militar? Quem é o nosso 01, nosso comandante geral? É o Coronel
mais antigo? Não. Nosso 01 é o governador do estado. É ele quem vai comandar, propriamente dito, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Só que teremos que ter um 01 abaixo dele, que é, né, aí sim, o mais antigo da Brigada Militar. Mas quem tem a autoridade suprema das Forças de Segurança Pública, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros é o governador do estado, tá bom? Então, toda vez que cai na tua prova, por isso que está aqui em verde, negrito, que a autoridade suprema é o secretário de Segurança Pública ou a autoridade suprema é o 01 da Brigada Militar, tá errado, tá? Pode marcar errado com toda certeza, porque o único que tem essa autoridade suprema é somente o governador. Se cair vice-governador também está errado. Então, quem tem competência para comandar todo o aparelho, né, aparelhagem da Brigada Militar em geral, é o governador. Ele que tem o poder nas mãos, tá? Então vamos recapitular o artigo 2, tá? A Brigada Militar é instituída para a preservação da ordem pública. Essa é a função dela. E ela é considerada força auxiliar reserva do Exército Brasileiro e é uma instituição permanente e regular, organizada com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade de quem, pessoal? Do governador do estado, beleza? Lembre-se, ainda que a Brigada Militar é força militar do Exército Brasileiro, tá? Isso já foi muitas vezes cobrado em provas. Ele é força auxiliar reserva do Exército Brasileiro. Não se esqueçam disso, pessoal. Palavra-chave. Isso já foi muito cobrado em prova, tá? Perceba que ainda que a subordinação da brigada ao secretário de Segurança Pública é de natureza operacional. Na realidade, a brigada tem grau elevado de autonomia, ao ponto de ser vista no meio administrativo. Então, o secretário de Segurança Pública é de natureza operacional, mas quem comanda a brigada é o governador do estado, tá bom? Não confunda, tá? No artigo 2, quem comanda e tem autoridade suprema é o governador, beleza? Não confunda com o secretário de Segurança Pública. Artigo 3. Os integrantes da Brigada Militar, em razão de destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constitui uma categoria especial de servidores públicos estaduais, sendo chamados de quê, pessoal? Servidores militares. O que ele quer te dizer aqui? Que o servidor público militar ele é regido por uma categoria à parte dos outros servidores públicos. Como assim, Léo? Vamos supor que existem duas bolhas, a dos militares e a dos civis. A dos militares só é composta pelo Corpo de Bombeiros e a Brigada. Eles são só os militares do Estado. Agora, pessoal dos tribunais, pessoal do INSS, pessoal das carreiras fiscais, pessoal das carreiras bancárias, cara, isso tudo é público civil. Ele vai reger uma categoria de servidores públicos de outra forma. A gente segue uma categoria especial de servidores públicos estaduais, que é chamado de servidores militares, que é nada mais é que a categoria especial dos militares, beleza? Uma coisa, outra coisa, que nem já falou antes, ok? É isso que o artigo 3 quer te dizer, né? Que a gente não segue uma categoria, né, específica de legislação junto com os demais servidores. Por a gente ser militar, nós somos regidos por outra categoria, ok? Tanto é que a gente pode ser, né, presos administrativamente, coisa que isso não existe em nenhuma hipótese para um servidor público de categoria civil, ok? Só para vocês terem uma ideia. No parágrafo primeiro, ali a gente vai começar a falar o que significa o militar da ativa, o que significa o militar da inatividade, tá? É aonde vai se encontrar a categoria dos servidores militares em uma dessas situações. Eles vão se encontrar na categoria da ativa e o outro na inatividade. Na ativa, pessoal, é quando o servidor público militar está trabalhando atualmente.
é onde ele está trabalhando antes de se aposentar. Atualmente, eu, Leomar, estou servindo na Brigada Militar, então eu sou um servidor da ativa. Não importa se você é do CBFPM, que você está ainda se formando como aluno, não importa se você é um servidor de carreira já ainda em fase, ou se você é um servidor temporário, se você está atuando na rua, você é um servidor da ativa. Ou se você é da reserva e retornou a pedido do governador do estado sobre sua voluntariedade, né? Se você foi voluntário para fazer uma tal missão e você aceitou, você deixa de ser temporário para virar da ativa de novo, porque você está na rua atuando. Então, o da ativa é o cara que está atuando, né, no serviço militar propriamente dito no momento. Já os da inatividade são os caras que se encontram aposentados, são os caras que se encontram reformados, ou os caras que, pô, né, estão na reserva não remunerada. Beleza? Vamos falar agora cada um deles. Então, se cair na tua prova é o seguinte: os servidores militares encontram-se em duas categorias, na ativa e na atividade. Está correto? Está correto, porque são as únicas duas categorias em que o militar do Estado pode se encontrar. Quais são aqueles que estão na ativa, pessoal? Está ali na nossa linha A até a linha D do nosso inciso primeiro, que é o quê? Os militares da ativa são quem? Os servidores militares de carreira, beleza? Que são aqueles que são feitos em concurso público, fazem a prova e entram por nomeação. Eu, por exemplo, sou servidor militar de carreira. Os servidores militares temporários são aqueles por edital do Estado, convocam ex-militares das Forças Armadas e durante um pequeno processo seletivo, sem ser concurso público, são nomeados temporariamente por contrato. Os componentes da reserva remunerada, quando convocados, por exemplo, o pessoal da reserva remunerada, quando o Estado está precisando de policiais para manter a segurança do Estado em ordem e está com falta de servidores públicos e precisam desses antigos militares que já foram para a aposentadoria, abrem um edital e, por convicção de vontade deles, eles retornam para a ativa temporariamente. Então, os componentes da reserva remunerada, quando convocados, também deixam de ser da reserva, voltam para ser da ativa, temporariamente, mas são da ativa. Como eu te disse, né? Os da ativa são aqueles que estão atuando no momento, tá bom? Então pode haver isso. E os alunos dos órgãos de formação do servidor militar da ativa, ou seja, os alunos do CBFPM. Quando você passa no concurso da Brigada Militar e é nomeado e vai para a escola de formação, você já é considerado um militar estadual, mesmo você sendo aluno, tá, amiguinho? Você vai ter o status de militar, vai receber por estudar, olha que coisa linda. Você vai ser pago para estudar em uma das academias militares e você vai ser considerado um servidor público militar. Logo, você é policial também, só que em formação. Então, quais são os 5 servidores da ativa? Os militares de carreira, os militares temporários, os da reserva remunerada quando convocados e também os alunos de órgãos de formação de serviço militar da ativa, os CBFPM. E agora a gente vai falar da outra situação em que pode se encontrar o militar, que são os da inatividade. Quais são os 3? Os da reserva remunerada, os reformados e os da reserva não remunerada. Os da reserva remunerada é quando pertence à reserva da corporação, aqueles que já se aposentaram, e recebem salário do Estado, porém sujeitos ainda à prestação de serviço ativo, mediante a convocação, como a gente falou lá. Se o Estado precisar de convocar servidores da reserva por falta de servidores no Estado para poder compor a segurança pública, manter a ordem, eles podem sim, mediante ali a convocação do governador e se eles se sentirem vontade de retornar por voluntariado. Então, os da reserva remunerada são esses caras, né? Que vão para a reserva, se aposentam e ainda recebem remuneração do Estado. E podem, se possível e por vontade própria, retornar para a ativa temporariamente. Os reformados é quando, tendo passado uma das situações anteriores, né, da reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação
de serviço na ativa, mas continuam a receber do Estado. Quem? O pessoal da compulsória, né, pessoal? Vamos supor que o Estado está precisando aí de servidores para compor aí no nosso quadro de efetivo que está com pouca gente. Aí, porra, tem um velho guarda lá, tenente da Brigada Militar, com seus 80 anos de idade. Porra, tu acha que o senhor tenente ali de 80 anos ele vai conseguir voltar e atuar nas ruas? Não vai, né, pessoal? A idade, né, quebra muito o cara, né? Então, esse cara já é considerado reformado, que é quando o cara da reserva remunerada, mesmo recebendo do Estado, não consegue nenhuma das hipóteses retornar à ativa, porque a idade já é bem avançada. Esse é o da reserva remunerada. Desculpa, esse é o dos reformados, tá bom? Agora vamos falar da reserva não remunerada. A reserva não remunerada é aquela que se forma em legislação específica. Como assim, Léo? Vamos supor, o servidor público está ali, você vai lidar muito com o crime. E você tem que ser um cara forte, porque vai ter situações em que o crime vai poder te dar certas propostas. E se você não for um cara que tem ética, se for um cara que não leva muito o quesito profissional a sério, você pode cair em tentação e aceitar esse tipo de suborno. Se o judiciário, a polícia, né, nossos colegas perceberem que você foi para o outro lado da moeda, se é que me entende, você vai passar por um processo. Você vai acabar sendo agregado, talvez até preso e, por último, desligado. Então, você foi para a reserva? Não. Você acabou sendo desligado e expulso por conta de seus atos criminosos dentro da esfera militar. Então você vai para a reserva não remunerada. Eles vão te desligar do serviço ativo e não vão ter mais vínculo nenhum com você, porque você foi em uma das situações na forma da legislação específica, que são da parte dos crimes. Tem outras partes as quais também pode desligar o militar, mas isso a gente vai ver em outras legislações. Isso foi só um exemplo para vocês entenderem o que é o carinho da reserva não remunerada em comparação com os reformados e o da reserva remunerada. Ok? Vamos para o parágrafo 2. O parágrafo 2 diz o quê? Os servidores militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, têm vitacielidade assegurada ou presumida. O que significa isso? Que quando você faz o seu concurso público de forma voluntária, ninguém te obrigou, ninguém foi até a sua casa te puxar e te obrigar a ser policial, você foi de forma voluntária, estudou, prestou concurso, foi nomeado e está na carreira, você vai se você vai se aposentar, vai terminar sua carreira ali e você vai passar a receber do Estado até a sua morte. Por quê? Porque você tem vitacilidade assegurada e presumida, porque você foi um servidor militar de carreira. Você fez um concurso público e assim você entrou e fez toda a carreira pela Brigada Militar, onde você vai ter essa vitacilidade, vai receber seus proventos, né, atualizados, como se fosse de um servidor ativa, por todo o longo da sua vida, seja na ativa e também na reserva. Esse é o status do servidor militar de carreira. No parágrafo 3, a gente vai falar o quê? Em casos especiais regulados por lei, os servidores militares de carreira da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ou seja, se eles quiserem fazer algo por vontade própria, serão designados para o serviço ativo, em caráter transitório, ou seja, temporário, por proposta do comandante-geral e do ato do governador do estado. Vamos supor aqui nas catástrofes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Você viu que, porra, foi uma bagunça, um caos total, a população desesperada e a polícia militar fazendo função de preservação da ordem pública e defesa civil, ajudando os corpos de bombeiros a catar corpos. Então, praticamente dividiu as guarnições. Fora ainda que os desabrigados precisavam, né, de um apoio, de uma segurança dentro dos alojamentos, pois já estavam começando a entrar núcleos de facções ali no meio dos desabrigados, fora aqueles infelizes que gostam de fazer maldade com as crianças, se é que me entendem. Então vocês veem que precisava de
mais efetivos. Mas não tem como fazer um concurso público uma coisa temporária e, ao mesmo tempo, porra, desesperadamente precisava para agora. O que que fez? Através do ato do governador do estado e uma proposta do comandante-geral, ó, preciso de gente aqui, o senhor governador, o senhor permite? O que que o governador faz? Abre uma licitação, onde os servidores da Brigada Militar da Reserva Remunerada, já aposentados, por vontade deles própria, retornam à ativa para ajudar a corporação no efetivo, para aumentar a segurança. Entendeu? Então, por um caráter provisório, ou seja, temporário, por isso que fala provisório, transitório, que é uma coisa passageira. É ali por um tempo determinado. Mediante a aceitação voluntária daquele velha guarda, ele vai retornar para ajudar o efetivo da corporação e quando acabar todo esse caos, ele volta de novo, opa, para a reserva remunerada, porque ele não era ativo. Ele como se fosse um jogador reserva. Como, pô, o jogador titular machucou, o que que o técnico faz? Opa, chama reserva, bota ele para jogar. É tipo a gente aqui. Opa, estamos precisando de gente aqui, porra, efetivo. Tá um caos a cidade. Não dá para fazer concurso público agora, nem para temporada, nem para carreira. Opa, então vamos chamar os da reserva remunerada. Ó, quem quer aí, ó, quem quer voltar para ativa temporariamente, porque a gente está precisando de gente. É bem-vindo. Alguém quer? Opa, eu quero, eu quero. Então você vem. Vai trabalhar um tempinho lá, quando as coisas se estabelecer, aí você volta para sua casa. Curtir tua família, curtir o resto da tua vida aí. Entendeu? Para isso que serve o parágrafo 3. Em casos especiais, regulados em lei, os servidores militares da reserva remunerada poderão, mediante aceitação voluntária, ser designados para o serviço ativo em caráter transitório, por proposta do comandante-geral e o ato do governador do estado. Capiche? É isso aí. Logo mais, a gente vai falar sobre o quê? Os integrantes da Polícia Militar, em razão de destinação, natureza e organização de sua corporação, formam uma categoria especial de servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, né, que são os servidores militares. Lembra lá da categoria especial? Os servidores militares encontram-se em uma das seguintes situações, como a gente falou, na ativa e na inatividade. Beleza? Vamos pular aqui agora o artigo 4, que diz o que, pessoal? O serviço policial militar consiste no exercício do quê? As atividades inerentes à brigada militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar. O que, que ele quer dizer isso aqui? Que a brigada militar pertence ao serviço policial militar. Lembra que eu te falei que a nossa polícia é a única polícia do Brasil que a qual tem um nome diferente? Então ela já está dizendo bem específico aqui, ó, a Brigada Militar, não se esqueça que ela faz função de polícia militar, tá bom? A gente só tem um nome diferente, mas a função não deixou de ser a mesma. É isso que ele quer dizer, tá bom? As atividades de segurança de polícia, ou seja, as atividades de segurança pública, estão no rol do que consideramos como atividades típicas de Estado, que é a segurança pública, né? Isso significa que, ao menos em regra, essas atividades devem ser desempenhadas por servidores públicos efetivos, organizados em carreiras específicas. Tá? O que, que quer dizer? Que isso aqui não é uma bagunça, tá? Isso aqui não é uma farânfula. Os servidores aqui são servidores regulares, onde foi passado por um CBFPM, passou por um processo de profissionalização. Você não está na escola porque está numa faculdade. Isso aqui não é American Pie, não. O CBFPM serve para quê? Profissionalizar aquele servidor público que recém entra na escola para estar preparado em atuar nas ruas. É isso que ele quer dizer, tá? Que as atividades de segurança pública são atividades típicas de Estado. E o servidor que se formou lá, ele é capacitado para isso, porque eles são servidores públicos de efetivos, organizados em carreiras específicas. É isso que ele quer dizer, ok? Vamos para o artigo 5. O artigo 5 o que ele quer dizer? A carreira policial militar ela é caracterizada por atividade contínua
inteiramente devotada às finalidades da Brigada Militar, chamada Atividade Policial Militar. O que ele quer dizer, pessoal? O Estatuto exige do militar estadual que tenha devoção às finalidades e às missões fundamentais da corporação. Que é a corporação? É a Brigada Militar. E esta deve ser a maneira como se desenvolve a carreira do militar estadual. Tudo baseado na hierarquia e disciplina, lembra? Então, quando falo em carreira, estou sempre se referindo à trajetória do militar nos quadros da corporação, que se inicia no seu ingresso no CBFPM e se desenvolve com a sua promoção aos graus hierárquicos superiores. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que você tem um começo, tem um meio e tem um fim. E cada um deles é como se fosse uma escadinha. Tem um regulamento certo para você conseguir ser promovido nos quadros da corporação. Por isso é que o militarismo é isso, é como se fosse uma escadinha. Quanto mais alto é o seu degrau, maior a sua responsabilidade, ok? Então, a carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, tá? O da reserva, ele já teve já os seus tempos de outrora, tá? Então, a carreira é feita enquanto o cara é nativa. Quando ele vai para a reserva, ele já não é mais de carreira, porque ele já está na reserva. Caso ele tenha que voltar de forma transitória, como a gente falou no artigo 3, né? Aí ele volta a ser como se fosse de carreira, tá bom? Mas de uma forma temporária, digamos assim, ok? A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, iniciando-se assim na polícia militar e obedece à sequência dos graus hierárquicos. Além disso, em específico, na carreira de oficial da polícia militar, onde você começa como capitão, ele é privativa somente aos brasileiros natos. Guardem isso, pessoal. Artigo 12 da nossa Constituição Federal, quando se fala sobre os cargos privativos aos oficiais, tá? Somente quem nasceu no Brasil e é considerado como brasileiro, esse sim tem direito à carreira de oficial, não somente da polícia, mas também das Forças Armadas e auxiliares, tá? Somado com os bombeiros. Então, isso é privativo do brasileiro nato. O naturalizado ou estrangeiro pode ser policial? Pode ser militar? Pode. Mas esse estrangeiro, ele tem que se naturalizar brasileiro. E ele se naturalizando, ele pode, se for, pode for praça, tá bom? Então, o estrangeiro ele nunca pode ser oficial, porque não tem como botar um oficial estrangeiro, né, no comando, né, de uma tropa brasileira, até que não faz muito sentido isso. Mas esse estrangeiro, sendo naturalizado brasileiro, sim, ele pode entrar nas fileiras militares de carreira, desde que seja praças, tá? Desde que seja praças. Para você querer saber, né, quais são os quadros, né, os postos e graduações da nossa Polícia Militar, a gente vai ter um vídeo na próxima aula, né, falando sobre ciclos hierárquicos, tá? Não se preocupe que você vai ter essa aula já já. Então, de começo, né? Então, o quadro de oficiais de carreira ele pode ser ingressados por brasileiros naturalizados? Não, somente os natos, tá bom? Nascidos no Brasil. Os naturalizados são aqueles que nasceram em outro país, mas moram no Brasil, digamos, com mais de, sei lá, 5 anos, e optaram pela nacionalidade brasileira. Deixou de fazer parte, né, deixou de continuar sendo natural do seu país de origem e passou a querer ser brasileiro. Então, virou um brasileiro naturalizado. Tá bom? Agora vamos para o artigo 7. O artigo 7 diz aqui: a condição jurídica dos servidores militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este estatuto e pelas leis e regulamentos que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Bom, pessoal, o que diz aqui, né? A condição jurídica dos militares é bastante diferente daquela que é aplicável aos servidores públicos civis. Lembra que a gente falou que a gente tem um estatuto próprio?
Então, os militares, por exemplo, podem ser presos por ato administrativo. Vamos supor, dependendo ali, né, das antigas, do tempo de exército, marinha e força aérea, se você não cortasse o cabelo, você poderia ser até preso. Isso é uma prisão administrativa, coisa que é um absurdo no âmbito civil, né? Por essa razão que o Estatuto indica os dispositivos da Constituição Federal de 88, que definem a situação dos militares. A Constituição define várias regras acerca das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública e delineia os princípios básicos do regime militar. Cada um tem a sua própria legislação, entendeu? Essas regras são complementares juridicamente pelos estatutos estabelecidos por leis da União, que seria para os militares das Forças Armadas e para as polícias e corpo de bombeiros do Distrito Federal, tá? A Força de Segurança Pública do DF é a única que não é regido por estatuto estadual. Ela é regida pela União, ou seja, como se fosse militares dos estados federais, digamos assim. E a gente é regido pelas leis estaduais para as polícias militares e corpos de bombeiros dos estados do restante do Brasil. Tá? Daí sim a importância do estatuto e a razão de nós estarmos estudando isso, né? Tanto afinco, porque sabe como é que é, né? Se não estudar e você vacilar, você vai ser preso. Uhum. Lembre-se sempre de que os estatutos dos militares do Estado do Rio Grande do Sul se aplicam no que couber tanto aos militares da ativa quanto aos da reserva remunerada e aos reformados. Não esqueça que eles também são policiais militares, só que não estão na atividade. Mas eles também são policiais. Se fizerem alguma besteira, vão estar regidos pelo Estatuto dos Servidores Militares, beleza? E não pelos civis. Guardem isso, pessoal. Isso aí pode cair na prova de vocês. É um pouco extenso, tá? Mas acredito eu que não é um assunto difícil. É só alguns detalhes ali, meio que óbvios que os senhores vão ter que deixar claros em mente para que vocês possam acertar a prova. E guarde uma coisa nesse PDF, pessoal. Esse PDF é de suma importância. Tudo aquilo que estiver em negrito, cara, se atente, porque a prova ela pode querer trocar essas palavras por outras. E na Brigada Militar, onde especificamente a banca é a Fundatec, ela gosta de brincar com o leitor, para saber se realmente ele decorou aquela coisa. É uma banca, pessoal, que não é difícil. É uma banca que não cobra jurisprudência, ela cobra aquilo só que está escrito, a lei crua em si. Então, só decorar, guardar as palavras-chave e você marcar na sua questão de da prova caso caiu. Então, do provimento, vamos falar. O provimento é o seguinte: os requisitos para que possa entrar na Brigada Militar em concurso público. A gente vai ter que passar por um processo seletivo, que não é fácil, onde você vai encontrar para mais de milhares de pessoas, né, para poucos cargos. Na minha época, eu concorri com 87 mil pessoas a um cargo de 4 mil vagas. Porra, bastante vaga. Mas pega aí 87 mil e divide por 4. Você vai ver que vai dar para mais de 15 pessoas por cadeira. Então você vai ter que ser o 01 de uma cadeira, além de 15. Você vai ter que ser o escolhido em 15 pessoas naquela época. Então, para você ver que é bem concorrido, mas não é somente na prova escrita, e é através do provimento, que é o processo seletivo, que você vai ter ali a tão sonhada nomeação. Vamos falar do provimento? O ingresso da Brigada Militar, como você já sabe, depende da aprovação do concurso público, beleza? Além disso, o Estatuto traz alguns requisitos para o ingresso na corporação. Quais são eles? Ser brasileiro nato, não, ser brasileiro. Então ele não diz nada se é nato ou naturalizado. Então, entre os dois. Só que para o nato, os oficiais podem fazer. Já o naturalizado, não. Mas, por praça, o naturalizado e o nato podem fazer. Então, ser brasileiro. Linha B. Possuir ilibada conduta pública e privada. Beleza? Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Se você não foi lá, né, prestar contas ao Exército Brasileiro, vá. Se você ainda não estiver quite.
também com as obrigações eleitorais, vá no TRE, na sua zona eleitoral e esteja quite também, senão você não entra. Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função policial militar. Beleza? Você tem que estar com o nome limpo em relação à parte criminal. Ah, Léo, tem o nome sujo no SPC e SEASA, coisa que já me perguntaram várias vezes. Meu amigo, olha pra minha cara. Eu sou brasileiro. Mais da metade da população do Brasil está com o nome sujo no SPC, então não se preocupa quanto a isso. Ele diz não quanto às suas dívidas, ele diz quanto à sua ficha criminal. Se você é um brasileiro honesto, possui dívidas, mas é honesto criminalmente, se tem a sua ficha limpa, fica tranquilo, você vai ser aceito nos concursos públicos, tá? É só estar com o seu nome limpo criminalmente, beleza? Não está respondendo processo criminal. Não tem nem como explicar, né? A linha E vai de mãos dadas com a linha D. F. Não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva. Vamos supor, tudo bem, né? Mas eu tenho ali uma doença mental. Fui tentar servir o Exército Brasileiro e botaram para sobrar, porque eu tenho esse desvio mental. Porra, se eu fui isentado do serviço militar por conta da minha condição mental ou, sei lá, física, vamos supor, porra, eu sou PCD, né? Eu sou um pouco deficiente físico, né? Vamos supor que eu nasci com a minha perna um pouco torta. O EB não me aceitou porque eu ando mancando por conta da minha perna torta. Tu vai passar na prova da brigada? Não vai. Os médicos vão te publicar. Porque não só ali na brigada já viu esse problema, mas também o exército já te viu, porque você tem capacidade física, beleza? E outras também, né? Essa foi só um exemplo. E, por último, a letra G. Obter aprovação nos exames médico, físico, psicológico, intelectual exigidos para inclusão, nomeação ou matrícula. É o que a gente falou agora. Você vai ter que, depois de tudo isso, passar por um processo seletivo, onde vai abrir um edital, você vai fazer uma prova escrita. Se você passou, vai passar por teste físico, depois o exame de saúde, o psicodoido e, por final, ali, as documentações para saber se sua vida criminal tá limpa, né? E vai passar por um toxicológico para ver se você não é Zé Droguinha. E se caso você tiver tudo kit, aí sim você é incluso, nomeado e matriculado no curso de formação, tá? Agora vamos falar do artigo 12, a respeito da hierarquia e disciplina. A hierarquia e disciplina militares são a base institucional da Brigada Militar. Pessoal, isso já caiu muito em provas. Então, memorizem isso. Quais são as bases institucionais da Brigada Militar? A hierarquia e a disciplina. Beleza? São os pilares. Sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Ou seja, que nem eu falei anteriormente, à medida que você vai subindo na escadinha, vai soldado, depois sargento, depois tenente, à medida que você vai subindo, a responsabilidade aumenta, beleza? Isso é hierarquia. Não é somente você ter poder, mas você também ter responsabilidade. Em primeiro lugar, você precisa saber o quê? Que é hierarquia e o que é disciplina. Esses dois princípios são a base de toda a organização da brigada. Na realidade, a hierarquia e a disciplina são presentes em todas as organizações militares, seja ela no Corpo de Bombeiros, a Marinha, Exército e a Força Aérea, porque são militares. Esses dois princípios são muito bem definidos pelo estatuto e você precisa de fato memorizar porque cai em prova, tá bom? Essas definições. É fundamental que você saiba diferenciar uma coisa da outra, pois é muito fácil a banca ela elaborar questões tentando confundir vocês nesses pontos. Então, hierarquia é diferente da disciplina, tá? A hierarquia ela é ordenação de autoridade, que nem a gente falou. À medida que você vai subindo de graduação ou posto, aumenta a sua responsabilidade. E com as responsabilidades, aumenta também o seu poder de comando. Entendeu? É o grau de ordenação de autoridade em níveis diferentes. Entendeu? Isso é hierarquia. Agora, a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições
que fundamenta o policial militar. O que seria disciplina? É o cara que é obediente. Ele vai obedecer os seus superiores de acordo com a sua antiguidade. Entendeu? Ou seja, você é acatar, tá? Acatar as leis e os regulamentos de acordo com o preceito, tá bom? Então, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os militares, tá bom? Isso deve ser de fato de praxe, tá bom? E esse é um dos fundamentos do militarismo, ok? Juntamente com a consciência de que a subordinação ela não afeta de nenhum modo a dignidade do militar estadual e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada e da disciplina da corporação, entendeu? Então, a subordinação ela não afeta de nenhum modo a dignidade do militar, até mesmo porque precisa ter comandados para que possa fazer funcionar a estrutura do militarismo, entendeu? Então, muitas das vezes, o mais antigo não está mandando na pessoa, e sim no cargo em que ela exerce. Você entendeu? Assim como a gente. Por mais que você possa não gostar daquele comandante, passou o mais antigo, ó, continência. Você não está prestando continência para a pessoa, e sim para o posto em que ela ocupa, e sim para a graduação em que ela ocupa, entendeu? Então é isso. Bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje a respeito da nossa primeira aula sobre a Lei 10.990, onde fala do Estatuto dos Servidores Militares do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a você que apareceu aqui no na nossa pequena aula, nossa pequena grande aula. Se caso você é um aluno nosso do Esparta Preparatórios, caso tenha dúvida, mande uma mensagem para mim lá no WhatsApp, no nosso grupo principal, não tem problema, podem mandar para mim, podem me encher o saco para a gente estudar, porque o errar é agora, não pode errar no dia da prova. Agora, se você não é aluno e tem vontade de saber como funciona o nosso trabalho, pode mandar uma mensagem nos nossos comentários ali no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Se você gostou do nosso trabalho, curta, comenta, compartilha. Se você já é um fodinha, já vai deixando seu joinha. E é isso. Caso você tenha interesse em fazer parte do grupo espartano, para se preparar para essa prova, né, tão concorrida aqui, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, mande mensagem aí nos comentários que a gente pode trocar uma ideia. Quem sabe ali a gente trocar uma ideia pessoal aí, né, no WhatsApp e tal, a gente conversar um pouco mais do projeto. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Não vou mandar vocês descansar, porque vocês têm que estudar pra caralho para essa prova. E que se dane, que se foda o mundo, vai estudar. Vocês precisam dessa vaga, precisam me ajudar na minha escala que está apertada. E vamos aí, pessoal. Nos encontramos aqui do outro lado da telinha, dirigindo uma viatura, trocando tiro com os vagabundos aí. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Fui!